Ontem nós trabalhamos aquela história, né, bem difícil, bem horrível, que houve ali de Judá com Tamar, né? Tamar foi a nora que Judá escolheu para Er, seu filho, mas daí Deus matou Er, que ele era rebelde. Depois veio Onã no lugar de Er, também foi rebelde, não quis dar descendência para o seu irmão. Depois veio Selá, era para vir, na verdade, o Selá, que foi a promessa de Judá para Tamar, mas como ele não cumpriu a promessa, o seu filho já estava de maior, já era para ter sido cumprida a promessa. Tamar então ali se veste prostituta, acaba se relacionando com Judá, que não sabia que era sua nora, e lá na frente então ela vai engravidar do seu próprio sogro e segue a vida aí com as consequências de cada um. Nós vamos lembrar então que nós estamos num contexto, queridos, que os irmãos de José, os filhos de Jacó, então, tinham vendido José aos ismaelitas que o conduziram até o Egito, mas eles mentiram para o seu pai Jacó que ele tinha morrido, até encharcar no sangue a capa dele, e Jacó passou anos e anos achando que José estava morto, e os irmãos passaram anos e anos tendo que fingir que de fato José estava morto, quando na verdade não estava. Eles sabiam disso, mas eles tiveram que manter a mentira deles para não se comprometerem, né? Mas eles sabiam que José estava em algum lugar, no Egito. E aí nós vamos perceber que aqueles ismaelitas então que compraram José dos irmãos de José, eles vão vender então José para um homem muito importante naquela época, que é o Potifar, o senhor Potifar. José então, ali com 17, 18 anos, não passa de 23 anos, é um jovem ali, ele é comprado por esse homem chamado Potifar. E esse homem, ele era o chefe da guarda pessoal do faraó. Olha o nível de cara com o qual José pôde ter a oportunidade de ser comprado para ser um empregado, para ser um servo ali, para ser um faz-tudo ali da casa, do jardim, do ambiente onde o Potifar morava. Potifar, queridos, era como os dias de hoje nós podemos imaginar um Augusto Heleno, né? O Augusto Heleno é o líder pessoal da segurança do presidente Jair Bolsonaro. Ele que é o líder da ABIN, a Agência Brasileira de Investigação Nacional. Então você veja que o nível então desse Potifar é a mesma coisa que o Augusto Heleno é para o Bolsonaro. Então o Potifar, ele tinha a responsabilidade de, com a sua equipe, guardar a vida do faraó. Então o nível desse cara era muito grande. Então só pelo fato dos ismaelitas terem vendido José para esse homem chamado Potifar, aí você já vê Deus atuando. Deus já colocou literalmente José no meio de um grupo de governo, né? Aonde então ele foi bem recebido, foi treinado, né? Foi dado tarefas domésticas para ele, e ele se tornou um cara incrível, super obediente, super submisso. Ele fez com que Potifar prosperasse. E aí que nós vamos trabalhar o primeiro ponto hoje. Olha só que interessante, gente. Primeiro ponto: você tem o poder de mudar ambientes. Não seja termômetro, e sim termostato. Olha só, não seja termômetro, mas seja termostato. Se nós analisar aqui, queridos, o versículo 1 de capítulo 39 de Gênesis, vai estar assim: José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. Olha só o nível de excelência de José. Olha o nível de bênçãos que está sobre esse garoto. Esse menino que tem 17 ao máximo 23 anos, conforme os historiadores falam, que teve um sonho, né, que em algum momento da sua vida os seus irmãos se prostrariam, os seus pais se prostrariam e ele governaria eles. Então agora ele está diante da casa do Potifar para ser um empregado comum, para ser um serviçal normal,
Porém, ele era tão excelente, tão abençoado, tão alto nível, que ele começou a fazer com que a casa de Potifar mudasse para melhor, com que as administrações e gestões das equipes, dos salões, das áreas, das ambientações, ficassem melhores ainda, ficassem ainda melhores, ainda mais abençoados. Então você perceba que aqui há algo interessante. José está nos mostrando o seguinte, que nós não devemos chegar num ambiente e sermos transformados pelo ambiente. José poderia ter ficado no mesmo nível que já estava sendo oferecido na casa de Potifar, mas ele decidiu fazer o seguinte: não, eu quero fazer isso aqui ser pequeno, perto da mudança que eu vou fazer acontecer através do meu trabalho, da minha excelência. Por quê? Ele decidiu não ser mudado pelo ambiente, ele decidiu mudar ele mesmo o ambiente para melhor. Ele não foi termômetro, o termômetro não mede, o termômetro tu bota lá, ele mede quanto tem de febre, você botar lá quanto tem de quentura na água, o termômetro mede quanto tem de frio, quanto tem de gelo, ele está ali para medir. Aqui é assim, agora existe o termostato que tu bota na água, para tu causar o ambiente, para você mudar ali o nível, a temperatura da água, né? Então isso que José fez, ele ao invés de ser termômetro, se acomodar conforme o ambiente que tinha ali, ele foi termostato, ele fez com que o ambiente melhorasse. E aí fica a lição para todos nós. Quando você chega em algum lugar, quando você começa a trabalhar em algum lugar, quando você é chamado a trabalhar em alguma área na igreja, né? Por mais que aquela área seja boa, esteja indo bem, quando cai na tua mão, lá na tua empresa ou em algum local da escola, quando cai na tua mão, aquilo mantém-se normal, aquilo talvez regride, ou aquilo aumenta e melhora. Essa que é a ideia. Nós não podemos ser pessoas medíocres, que mantêm igual no médio e nem regredir aquele médio que tem. Nós temos que ser pessoas influentes, que façam que aquele momento onde nós estamos seja melhor do que estava sendo. Então, quando nós fazemos isso, nós somos termostato, né? O ponto 2, olha só. Se afaste de pessoas que te conduzem ao pecado e jamais ceda às tentações de sua própria carne. Se afaste de pessoas que te conduzem ao pecado e jamais ceda às tentações de sua própria carne. Não fuja do seu propósito. Olha só, gente, ele está lá dentro da casa, ele está fazendo um ótimo trabalho, e o que acontece aqui? Olha só, versículo 7, olha só. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois a senhora é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Olha só que interessante, queridos. Ali tem um menino, então, com um sonho no coração, obediente a Deus, sendo reconhecido por seu patrão, né? Sendo um cara excelente em seu trabalho, sendo fiel a Deus e ao seu chefe. E agora surge então Satanás, como ele sempre faz, para tentar usar uma pessoa que tem ali, que na verdade não é qualquer pessoa, é a própria mulher do seu chefe, do Potifar, para tentar fazer José se esquivar do propósito de vida, que é ser obediente a Deus, que é fazer José cometer uma loucura ao ponto de se deitar, se relacionar sexualmente com a própria mulher de Potifar. A Bíblia não menciona qual é o nome dessa mulher, né? Tem séries e novelas que até inventam certos nomes, mas a Bíblia não diz claramente qual é o nome dessa mulher, só é retratado como mulher de Potifar. Mas agora olha interessante, prestem atenção aqui, gente, em muitos estudos se conta que Potifar, né, que significa ali planta ou chefe da guarda pessoal do faraó, em determinado momento Potifar se tornou eunuco,
Ou seja, os eunucos são aqueles que passam por uma cirurgia para tirar o seu órgão sexual, né? Desde os testículos até o pênis eles tiram, justamente porque muito naquela época os reis, os faraós faziam isso para que eles não pudessem ter atrações e fossem fiéis e não se relacionassem com as suas concubinas e tudo mais, e pensassem somente em ser fiel ao rei. Agora, claro, é estranho nós imaginar que ele fosse eunuco porque ele tinha uma mulher com ele. Só que diziam que eunucos, alguns decidiam ser eunucos por si mesmos, porque daí eles poderiam ter um serviço dentro do palácio do rei, porque eunucos não iriam dar em cima das mulheres dos reis. Então, quem quisesse trabalhar dentro do palácio se fazia eunuco. O próprio Jesus disse, né? Alguns são eunucos porque se fizeram assim, quiseram ficar assim, para ganhar um bom salário, para ganhar uma boa comodidade, né? Outro momento que os eunucos se tornavam eunucos era por castigo, se fosse pego em algum adultério, se fosse pego em algum crime, e tinha outras razões também, além dessas, que levavam os homens a serem eunucos. Agora, se Potifar de fato era eunuco, né, e ele tinha mulher, então certamente ele era casado, aconteceu alguma coisa na vida dele ali, que ele se submeteu a ser eunuco, aí que está. Nós não temos o fato, existem aí suposições teológicas, que uns acreditam que Potifar significa eunuco, outros têm certeza que Potifar de fato ele era eunuco, né? Mas ele tinha uma mulher, ele tinha sua mulher, então se ele se tornou eunuco, foi depois do casamento, evidente, mas ele trouxe a sua mulher para dentro do reinado ali, para participar com ele, né? Isso é uma suposição teológica, não temos a certeza total, mas leva-nos a entender o que levou essa mulher do Potifar a tentar dar em cima de José, né? Se ela já não tinha mais o seu marido para conseguir ali se satisfazer sexualmente, então ela se sentiu ainda mais vulnerável sexualmente para ter relação com outro homem, ainda mais com José, que era um jovem bonito, um jovem de 17 a 23 anos ali, disposto e cheio de energia, né? Agora, se não foi isso, digamos que Potifar não era eunuco, que também é uma grande possibilidade, na verdade eu creio que é uma das principais possibilidades. Então, Potifar talvez tivesse ali um relacionamento com a sua mulher frio, tudo mais, não se sabe o que estava acontecendo nesse casamento de Potifar com a sua mulher. Ou talvez era um casamento bom, era um casamento saudável, mas a mulher de Potifar tinha tentações imorais, impuras, se revelando uma mulher mundana, uma mulher carnal, uma mulher adúltera, né? Que saindo o seu marido para trabalhar, ficando José ali trabalhando dentro da casa, ela começou a dar em cima de José. Ela começou a se oferecer para José na cara dura, para que ele então pudesse levá-la para a cama e se relacionar sexualmente. E José o tempo todo disse: senhora, isso não vai acontecer, o meu patrão me permitiu ter tudo nessa casa, eu mando tanto quanto ele aqui, mas a senhora pertence a ele, eu jamais pecaria contra o meu Deus e contra o meu patrão, me relacionando com a senhora. Então você veja que na busca da realização por um sonho, Satanás vai usar diversas situações para que você fuja do propósito, para que você fuja do plano que Deus te colocou. Porque certamente que se ele tivesse caído com essa mulher, né, ele seria descoberto e ele seria morto por isso, porque naquela época adúlteros eram mortos. Então acabaria o sonho de José. Então você perceba que Satanás, de tempos em tempos, ele vai usar pessoas, situações, circunstâncias para que você abandone o teu propósito. E aí ele pode usar sim essa área que eu sempre digo que o homem ele sempre está vulnerável a 3 áreas: sexo, dinheiro e poder. Sim, no meio do teu propósito, você pode ter propostas para se relacionar sexualmente de modo imoral. Homens e mulheres casadas tendo propostas para se lambuzar no pecado, com casos de prostituição, ou propostas de adultério com pessoas, conhecidos ou amigos, amigas, no qual vai destruir teu casamento, no qual vai destronar a vida dos teus filhos, das tuas filhas, porque o adultério é uma coisa que destrói. Por mais que depois há arrependimento, há perdão, há recomeços, as marcas permanecem para sempre, né? Então você veja que a área sexual é uma área que muitos homens e mulheres
acabam por cair e acabam por então com isso não realizar o sonho que Deus colocou no coração deles de modo íntegro, de modo completo. Também tem o dinheiro. Muitas pessoas, Deus dá um projeto, Deus dá um sonho para buscar através da integridade, através da honestidade, mas daí começa a aparecer no meio do caminho propostas mais fáceis de dinheiro, propostas mais fáceis de agregar bens, né? Aí começa algumas pessoas a tentar te comprar com dinheiro, e aí você se leva, se deixa levar e acaba por se tornar um corrupto, que é um exemplo maior que o Lula. E se o Lula tinha um propósito lá no início de ser um grande cara, cuidar dos pobres, ficar tranquilo, ser uma grande bênção na nação? Talvez ele tinha esse propósito. Mas quando ele chegou lá, viu a cor do dinheiro, viu as facilidades, se vendeu. Hoje ele é conhecido como o maior corrupto da história do Brasil. Então você entende? O dinheiro faz isso. E também tem o poder. Muitas pessoas se desviam, são tentadas por Satanás em busca de posições, né? Eles fazem de tudo. Talvez José ali pensasse em se relacionar com aquela mulher, derrubar Potifar, se tornar ele ali o marido dela, o dono de todo aquele palácio ali, né? As pessoas se corrompem muito por poder, elas derrubam umas às outras para tentar chegar de modo apressado, de modo carnal, aonde Deus não liberou, não abençoou e não determinou o tempo. Então nós, sonhadores, que temos um projeto que vem de Deus, nós não podemos nos permitir ser distraídos, sermos levados a cometer coisas que não pertencem a Deus, coisas egoístas, carnais, pecaminosas. E por isso que nesse segundo ponto eu disse, se afaste de pessoas que te conduzam ao pecado, e jamais ceda a tentações de sua própria carne. Não fuja do propósito. Então talvez você possa estar buscando realizar o sonho que Deus te deu, o propósito, o projeto que Deus te deu, e você no meio do caminho começa a perceber pessoas que tentam te levar para outros caminhos, que tentam te levar para outras direções, que tentam fazer você acreditar que nem tudo é pecado, que você pode sim sair com aquela pessoa, sair com aquela outra pessoa, isso faz parte, a vida é assim, você pode sim se corromper, você pode sim apressar, você pode sim derrubar as pessoas, ter inveja, ciúmes. Se tu anda com pessoas nesse perfil que te conduzem a não ser aquilo que Deus falou para você ser, você tem que se afastar dessas pessoas. José fazia isso, dia após dia se afastava dela, mas teve um momento, queridos, e aí que eu falo sempre, principalmente para adolescentes e jovens, teve um momento ali que aquela mulher ficou tão possuída de amor, entre aspas, que era paixão por José, que ela pegou na capa dele e ele tentou fugir e rasgou a capa. Eu sempre falo e pergunto para cada discípulo meu, José, quando ficou próximo dela, como que ele ficou tão próximo ao ponto dela pegar a capa? Lhe pergunto, José fugiu de quem? Fugiu de Satanás? Fugiu do pecado? Fugiu da mulher? De quem que ele fugiu? Geralmente as pessoas falam, fugiu do pecado, fugiu de Satanás. Eu sempre digo a mesma coisa, José naquele momento fugiu dele mesmo. Provavelmente ele percebeu que se ele ficasse mais 1 segundo ou 10 segundos diante daquela mulher, ele teria caído. E por isso ele fugiu e a capa ficou na mão dela. Olha só, gente, eu sempre falo para os meus discípulos, para as pessoas, para os membros da igreja, para aqueles que me ouvem, que se você sabe que o teu limite, né, vem até aqui, se tu sabe que o teu limite é aqui, chegou aqui, pode ser que tu caia, né? Se chegar aqui pode ser que tu caia, tu deveria parar aqui já, aqui tu tem que parar já, aqui tu tem que se proteger para não chegar no limite, porque se chega no limite, é possível você cair. E certamente José chegou no seu limite, todos os dias aquela mulher tentando, todos os dias aquela mulher provocando, né? Ao ponto então de chegar ao momento dela pegar na capa dele, né? E a capa nós vimos há 2 capítulos atrás, que a capa simboliza os talentos, a capa simboliza as habilidades, a capa simboliza aquilo que Deus deu para nós, que não pode ser manchado, que não pode ser pecaminoso, né? Então ele consegue então vencer, né? Se ele chegou no limite ou estava longe, o que importa é que ele não permitiu cair na tentação. Muitas pessoas acreditam que ser tentado já é pecado, mas eu digo que não. Até ser tentado faz parte,
Isso é ser cristão. Ser cristão é você passar por tentações e dizer não às tentações, né? O diabo vem, a carne vem, o mundo vem tentando fazer cair da graça, cair da vontade de Deus, cair da palavra de Deus. E você deve dizer não. Você tem poder para dizer não. Você pode dizer não. Então ser tentado não é pecado. O pecado é você cair na tentação. Então José conseguiu ali se afastar dela, conseguiu se livrar dela, né? Mas agora o ponto 3, olha só. Nosso posicionamento de santidade nesse mundo pecaminoso irá atrair perseguições e calúnias de todos os tipos. Mas com o poder de Deus, você conseguirá resistir e perseverar. Aí nós vamos ver daqui do 13 em diante, queridos, que depois que ele foge dessa mulher, olha o que a mulher faz. Quando a mulher de Potifar notou que ao fugir José deixou a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, esse hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e ele quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Quando Potifar chegou, ele perguntou o que houve. Aí a mulher contou a mesma história, dizendo: esse escravo hebreu que você trouxe para minha casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficávamos presos do rei, e José ficou ali. Olha só. Olha que situação, hein? Aí a mulher que tenta dar em cima, a mulher que quer ter relação, né? José foge, é José que está dizendo não para o pecado, é José que foge ao ponto da capa ficar na mão dela. Quando ela percebeu então que ela não conseguiu derrubar José através da força dela, e ela percebeu que logo, talvez José contasse para Potifar a real verdade do tipo de índole que a sua mulher tinha, ela decidiu então ir para aquele caminho que muitos vão, que é para mentira. Então ela grita, ela chama os empregados, aí ela fala para o próprio marido dela: olha só esse cara que o senhor trouxe aqui, né? Olha o que ele tentou fazer comigo, tentou abusar de mim, eu gritei o mais alto que pude, ele deixou a capa dele aqui. Infelizmente, novamente é interessante isso. Olha só como é que Deus trabalha com capas, né? Primeiro, os irmãos de José pegam a capa de José, né? Banham no sangue e diz: ó, pai Jacó, é de quem essa capa? Ah, é do meu filho José, ele foi morto e despedaçado. Mentira que perpetuou não, mas ficou há anos ali em ação, até que José se revelasse e contasse a verdade. Agora, finalmente, queridos, novamente a capa. Talvez agora não é a mesma capa, evidente não é a mesma capa de antes. É uma outra capa que José estava usando. Talvez ele mandou fazer uma evidente igual a outra que ele tinha. E essa capa novamente foi símbolo para que fosse usado mentira contra José. Aí você perceba que existem muitas pessoas que quando não conseguem nos colocar no pecado, quando não conseguem nos manchar, fazendo nós cair, como que elas tentam manchar nossa reputação? Inventando coisas sobre nós. É assim que funciona determinadas pessoas. Quando elas não conseguem achar nada, nenhum fato que possa provar que você pecou, o que elas fazem? Elas inventam, elas mentem que você cometeu tal coisa, e infelizmente um monte de pessoa acredita, e aí até explicar já era. É assim que funciona. Talvez se Potifar tivesse feito, como eu falei há 2 capítulos atrás, que se Jacó tivesse feito, lembra? Calma aí, só senta aqui meus filhos, calma aí, que história é essa que Jacó foi morto? Calma aí. E começasse a pressionar, questionar, não acreditar de começo, ele teria feito Rúben, o Judá, o Levi contar que foi mentira. Se Potifar senta ali com José, vem cá, só um pouquinho, mulher de José, que história é essa? Você realmente deu isso para minha mulher? Ele ia ouvir a verdade, José. Mas, novamente, uma pessoa que ouve a primeira versão, não quer ouvir a outra versão e já concorda na primeira e acaba sendo injusto
com aquela pessoa que não teve nem a chance de se defender. José não teve chance de se defender, né? Porém, eu digo para você o seguinte, que Deus estava no controle. Deus sabe o que faz e sabe o que permite. Já vou falar sobre isso no próximo ponto. Mas o que eu quero que você entenda aqui, queridos, é que na busca da tua santidade, da tua pureza, da tua integridade, muitas pessoas querem te derrubar, querem que você peque que nem elas, mas elas não conseguindo te derrubar, elas vão de alguma maneira tentar manchar a tua reputação, te perseguir, te caluniar, mentir a teu respeito, te pintar lá fora da praça como se você fosse uma pessoa pecaminosa. Infelizmente muitos irão acreditar, mas outros irão fazer perguntas e não cairão nessas mentiras. E faz parte de uma pessoa que sonha, de uma pessoa que tem projetos bonitos, projetos grandiosos, ser alvo de invejas, de fake news, de mentiras e calúnias e perseguições. O próprio Jesus disse o seguinte: ei, felizes serão vocês quando perseguirem vocês por causa dos atos de justiça que vocês fazem. Fiquem felizes, porque vocês vão ser muito recompensados depois das perseguições, porque a prova que vocês estão no meu caminho, estão vivendo em santidade e pureza, é esse mundo sujo odiar vocês. Desconfie quando o mundo te ama, desconfie quando o mundo te aplaude. Existe uma frase que diz assim: se você não está recebendo nenhum ataque do diabo, provavelmente você está andando no mesmo caminho que ele. Se você não está recebendo ataques do diabo, provavelmente você está andando no mesmo caminho que ele. Pessoas de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, santas, puras, íntegras, com grandes projetos de reino de Deus nessa terra, serão perseguidos, precisam ser perseguidos, precisam ser atacados, porque o nosso Deus que está dentro de nós, a luz que há em nós, confronta as trevas, apavora as trevas, causa medo nas trevas. Então você tem que se acostumar que na busca do teu sonho você vai ser tentado para cair no pecado, e se tu não cair, você vai ser perseguido e caluniado, e muitas mentiras serão faladas sobre você e sobre o teu trabalho, que não existe, por pura inveja. Mas fique tranquilo, feliz é você, porque essa é a prova que você está no caminho certo. O ponto então 4 e último ponto, olha só que interessante: siga sendo quem você nasceu para ser em qualquer circunstância, e Deus continuará te abençoando. Vamos ler agora o 21 e o 23, o 21 até o 23, olha só. José foi posto na cadeia, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele ganhou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Mas olha que espetacular isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda quando uma pessoa nasce para cumprir o seu propósito, que no caso de José era ser um grande líder da sua época, ao ponto de ser um governador do Egito, que mais para frente nós vamos ver acontecer isso. Aonde Deus coloca esse cara, ele lidera. Aí Deus, quando ele estava no meio dos irmãos, ele que liderava os irmãos, por isso eles ficaram com inveja e tentaram matar ele e venderam ele. Aí ele chega na casa do Potifar, ele governa ali também, ele lidera, ele consegue comandar tudo ali. Aí a mulher inventa calunia, ele é preso, e dentro da cadeia o carcereiro gosta dele, confia nele e entrega os outros presos ao cuidado de José na prisão. Olha que coisa mais linda isso, gente. José continuou sendo o que ele nasceu para ser, independente de onde ele estava, independente se ele estava vivendo um momento fácil ou um momento difícil, um momento justo ou um momento injusto. Ele continuou sendo o que Deus mandou ele ser, fazendo o que Deus mandou ele fazer, seguindo o sonho que Deus deu para ele realizar. Ou seja, queridos irmãos, queridas irmãs, quando você tem um projeto, um sonho, e Deus te proveu de habilidades e aptidões para chegar a alcançar esse sonho,
vai ter tempestades, vai ter momentos que você vai ser lançado para tal cidade, para tal setor, vai ter momentos que você vai ter que trabalhar com pessoas que você ama, depois com pessoas que você não gosta, vai ter momentos que você vai ser injustiçado, você vai ser abandonado, caluniado, vai ser posto em situações difíceis, mas tudo isso é Deus permitindo que você seja treinado, seja moldado, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, seja começando a aparecer mais com Cristo, e Deus vai querer que você faça o que eu falei lá no início do nosso vídeo hoje, seja um termostato, não um termômetro, termômetro sente o ambiente, termostato dita o ambiente. Então, se você está vivendo com pessoas que você não gostaria, faça mudar esse ambiente, faça mudar esse coletivo, lidere essas pessoas, você é termostato. José estava na casa de Potifar, foi termostato, transformou aquela casa. José estava na prisão, ele foi termostato, transformou aquele presídio. Por que ele transformou aquele presídio? Porque ele sabia que ele não tinha culpa de estar no presídio, ele estava sendo injustiçado. E quando você está sendo injustiçado, está sendo castigado por algo que você não fez, mas Deus permitiu você estar nessa situação, é porque Deus está no controle e Ele deseja que você esteja naquela situação, porque logo depois disso você vai governar, você vai bombar. Que espetacular, incrível. Portanto, se na busca dos teus sonhos, você sendo íntegro, sendo santo, você não fez nada de errado, porque eu sempre digo assim, gente, uma coisa é você ser perseguido por pecados que tu cometeu, isso não é perseguição, né? Isso é consequência de pecado, isso é colheita. Outra coisa é ser perseguido por algo que tu não cometeu, mas as pessoas te perseguem por aquilo que você faz que é para Deus, sabe? Pela obra de Deus, pelos frutos santos que você desenvolve, aí tudo bem, aí é uma perseguição digna e aceita. Então, se você entende que você está diante de um ambiente, de um local, que você foi colocado de modo injusto, não era o que você queria, né? Você não fez nada para merecer aquilo, você está em santidade, pureza, mas você foi colocado nesse momento, nessa situação, nessa circunstância, siga sendo o que você nasceu para ser, siga usando suas aptidões, teus dons, teus talentos, que Deus que está permitindo você estar ali, vai ser o mesmo que vai te tirar dali mais forte e te promover a uma estrutura ainda maior de liderança e de influência. Espetacular, hein, queridos? Muito bom nosso tempo juntos hoje. Peço para você compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para mais gente aí. Faz um print, bota no Instagram, joga no Facebook, joga no Mercado Livre, joga no Panambi, joga no Ijuí, joga no WhatsApp. Vamos lá, galera, vamos levar para frente esse estudo de hoje. E amanhã nós vamos seguir então com o Gênesis capítulo 40, aonde lá da prisão José vai ser convidado a interpretar 2 sonhos, e aí ele vai começar a subir de nível, que nós vamos ficar cada vez mais felizes com essa história maravilhosa. Vamos orar?